aqui. Meu copo está ali já estamos ao vivo. Olá, meus irmãos, boa noite a todos que estão aí junto conosco, aqueles que vão chegar. Estamos aqui mais uma vez aqui numa live aqui, eu, o missionário Martiriano. Dessa vez a gente vai estar falando sobre apostasia. Aquilo, como fala lá no livro de 1 Timóteo, né, capítulo 4, a partir do versículo 1, que chegará tempos, né, que o Espírito ia nos mostrar que o Espírito diz que ia haver doutrinas, né, de demônios, de apostasias dentro das igrejas. E foi um... Tá conseguindo me ouvir, não? Tá me ouvindo mais? Porque tá um pouco baixo. Estou te ouvindo, mas só tá um pouco baixo. Deixa eu... Não, aqui tá no último volume aqui. Tá no último volume. Mas tá Pode falar, estou te ouvindo. Como vem dizendo ali, que ia chegar a época, né, que ia haver doutrina, apostasias dentro das igrejas. Então, isso é um assunto que me chama a atenção, que é bom que a gente venha falar o que a gente vem vendo, que vem acontecendo hoje em dia dentro das igrejas, quando a gente abre o Facebook, o Instagram, o YouTube, o que a gente mais vê são essas doutrinas, né, de demônios que está tendo dentro das igrejas e as pessoas estão achando isso bonito. Então, isso é uma forma dessa live que a gente vai estar fazendo hoje, de poder chamar a atenção das pessoas que ainda não se contaminaram a essas doutrinas, as pessoas que ainda não deram ouvido para demônios, para Satanás, mas que estão compactuando com isso. Como assim? Assistindo e achando graça. Tem gente que estão rindo, tem gente que está comentando, achando bonitinho, pessoas estão botando, fazendo de meme. Então, isso aí, se parar para poder observar, eles estão compactuando com isso. Não pode estar fazendo, mas está compactuando. Desde o momento que eu começo a compactuar com algo, eu estou dando crença para aquilo que está acontecendo. Vai faltar isso aqui para mim poder começar a fazer também, achar isso bonito e levar aquilo como doutrina para a minha vida no meu dia a dia. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante da gente estar abordando aqui hoje, aqui nessa noite de terça-feira. E desde já quero te agradecer aí de você ter aceitado estar falando conosco sobre essa oportunidade aí de apostasia, né? Pode ficar à vontade, Barão. Sim, meu cara. É sempre uma honra poder falar sobre todo e qualquer assunto que diz respeito à palavra do Senhor, porque é uma área que eu gosto muito e é impossível eu deixar de falar sobre qualquer assunto ligado a isso. Porque há 20 anos atrás, Deus foi e me pegou, me arrancou de trás das malhadas e me colocou para poder pregar o Evangelho, assim como ele fez contigo e com todos aqueles que Deus separou e escolheu para poder fazer a obra do Senhor. Então, constitui-se uma honra, é um prazer, um privilégio Deus nos dá, pela sua graça e misericórdia em Cristo Jesus e pelo seu sangue estarmos aqui. Ok? Agora, o ponto cujo qual está sendo salientado, que acabou de ser falado por você, a questão de 1 Timóteo 4, eu vou pedir, por favor, para nós lermos, que é o ponto de partida, para começarmos aqui o nosso podcast, nosso estudo, né? Nosso assunto, que é 1 Timóteo 4, e nós vamos fazer, né, uma análise sobre o que Deus está falando sobre isso e qual o intuito desse alerta para nós e aqueles que estão apostatados ou apostatando da fé. E vou explicar a diferença da apostasia e daquele que desvia, com base na Bíblia. Ok? Vamos lá. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Só esse primeiro ponto. Né? Eu quero salientar aqui, já na introdução, o que é apostasia. Vamos lá. A apostasia, ela vem de uma palavra grega. E essa palavra grega foi inserida pelo apóstolo Paulo
para se referir a alguém que se afasta, alguém que vai para longe, alguém que renega ou renuncia. O significado da palavra apostasia, que é apostasis no grego, significa estar longe de. Então, no nosso dicionário, significa renegar de forma consciente a fé, renegar algo, renúncia da fé ou da religião. Agora, era um termo que era utilizado, estava sempre relacionado, essa palavra apostasis, não de forma religiosa, era um termo grego que era utilizado quando falava de uma revolta política. Alguém estava indignado, então não queria mais estar ali inserido, então se renegava, se voltava, não aceitava, renunciava àquele poder, àquele potentado. Então, essa palavra foi inserida, colocada pelo apóstolo Paulo para se referir a alguém, deixando bem claro, quando fala apostasia, nesse sentido, renegar de forma consciente a fé, alguém que deixou a sua religião, não está falando única e exclusivamente da fé cristã, cujo qual nós fazemos parte. Não está falando única e exclusivamente do evangélico cristão protestante, mas pode ser um católico, pode ser um muçulmano, pode ser um judaizante, pode ser uma pessoa de uma religião umbandista, do candomblé, ou de um Wicca, que é bruxaria, satanismo. O que é a apostasia, no caso? É quando a pessoa ela se volta completamente de forma consciente contra a sua religião. Quer dizer, ela não aceita mais sua doutrina, ela não carrega mais seus dogmas, ela não tem mais os seus preceitos e, de forma clara e literária e categórica, não quer mais viver de acordo com aquela religião ou com aquela fé cujo qual ela tinha. Então, esse é o primeiro ponto. A apostasia seria isso, alguém que renega a fé de forma consciente, alguém que se volta contra a sua fé. Vamos focar agora na questão cristã, a questão evangélica ao qual nós fazemos parte. Então, meu jovem, você olha no texto que é nos últimos tempos. Calma aí, qual seria os últimos tempos nessa introdução? Olhando os últimos tempos, a partir do momento em que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário. Em Hebreus, carta aos Hebreus, abre aí comigo, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo, nós vamos ler bastante essa carta aqui hoje, ok? Alguns versículos que estão nela. Capítulo 1, versículo de número 1. Carta aos Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1, ok? Havendo Deus. Que diz assim, ó, Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1. Diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas a nós falou-nos nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha só, os últimos dias é contado através do momento em que Jesus veio aqui na Terra, falou, profetizou, pregou, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então, a partir dali já é contado os últimos dias. Então, em 1 Timóteo, ele fala o quê? Que esses espíritos, eles fazem o quê? Nos últimos dias, o Espírito Santo avisa que muitos vão se apostar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Na época em que o apóstolo Paulo estava exortando o seu filho na fé de Timóteo, havia já, naquela época, nas igrejas, se introduzido falsos profetas e falsos mestres que ensinavam a palavra de forma deturpada. Um exemplo, havia, naquela época, inserido lá uma religião chamada gnoses, ou gnosticismo. O que é o gnose? Da palavra gnose, ela vem do grego, ela significa conhecimento, ok? A palavra gnose, ela vem do grego, ela significa conhecimento. E o que é o gnosticismo? O gnosticismo era um movimento religioso sincrético e esotérico, desenvolvido no primeiro século. Com que intuito? Eles acreditavam que a matéria, o nosso corpo, não servia para nada. E o que importava era o espiritual. E segundo a teologia deles, eles acreditam que o mundo foi feito por dois deuses,
um Deus bom e um Deus mau, mas quem fez o mundo foi o Deus mau. E eles colocavam um monte de regras e preceitos dizendo que isso aqui não servia para nada. O que tínhamos que nos preocupar era somente com o espiritual, simplesmente com as coisas divinas. Então, você vê bem, a primeira coisa que eles ensinavam era que a matéria era má. Eles ensinavam que haviam dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. Eles ensinavam que tinha que haver abstinência de alimentos e também eles ensinavam que não podia haver casamento. Mas, olha, quando você vai no Gênesis, no Bereshit, no hebraico, que é o princípio, o que você encontra? Deus pegando e fazendo uma mulher da costela de Adão e constituindo a primeira família. Um homem, uma mulher e a sua prole, os seus filhos. Foi o próprio Deus que instituiu isso. Então, a primeira coisa que eles fazem é tentar destruir aquilo que Deus criou, deturpar o ensinamento bíblico. E qual o intuito do diabo, nesses últimos dias, trazendo a apostasia? A apostasia é fazer com que a pessoa perca os valores cristãos genuínos e passe a praticar tudo aquilo que a Bíblia não manda, tudo aquilo que a palavra de Deus diz que não é para fazer. E aí, o que eles tentam fazer? Deturpar a palavra de Deus. Eles trazem heresias. E o que são heresias? As heresias são falsos ensinamentos. São ensinamentos onde a pessoa nega a verdade, ela deturpa a verdade para proveito próprio, quer dizer, proveito financeiro, por algum tipo de posição social ou eclesiástica. A pessoa, na verdade, ela se corrompe para poder trazer um ensinamento para deturpar, para agradar a maioria das pessoas, se agradar e negar a verdade do Evangelho. E quem é que está por trás disso? A Bíblia está falando aqui que as pessoas estão ouvindo espíritos enganadores, estão ouvindo e obedecendo a doutrina de demônios. Quer dizer, certas coisas que você vê na igreja, certos comportamentos que você vê na igreja, você pode observar que quando você vai na Bíblia, não bate com aquilo que a Bíblia está falando, não bate com aquilo que a palavra de Deus está ensinando. A palavra de Deus, ela é clara. Um exemplo, quando Jesus deixou lá, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e sejais batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Manda fazer discípulo. O que ele manda você pregar? Ele manda você pregar arrependimento. Você vai lá em Mateus, capítulo 3, a partir do versículo de número 8, versículo de número 11 e 12, quando João Batista aparece, é chegada a voz do reino de Deus, arrependei-vos, tá? Arrependei-vos e sejais batizados. Para quê? Para que haja remissão dos nossos pecados. A primeira aparição de João Batista pregando é o quê? Arrependimento de pecados. Como diz em hebraico, é o teshuvá. É eu ter uma mudança de vida, é eu voltar atrás do meu pecado, parar de praticar aquilo e me focar nas coisas de Deus. Agora, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero salientar aqui dentro disso aqui. Qual é o primeiro ponto? Você vai na igreja, você frequenta a igreja, a pessoa entra na igreja homossexual e continua homossexual. Ela entra na igreja lésbica e ela continua lésbica. Ela entra na igreja usuária de droga e continua usuária de droga. Aí, quando você vai falar com a pessoa sobre a palavra de Deus, a palavra não, mas Deus, ele é amor, Deus, ele perdoa, Deus é misericordioso, Deus, ele me entende, ele me aceita. O evangelho, ele não é Deus me aceitar. O evangelho é Deus me perdoar e eu me adequar àquilo que a palavra de Deus me ensina. Por isso que em Mateus 16, versículo 26, Jesus falou assim, negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Qual a primeira coisa? Negar a mim mesmo, que é as minhas práticas do passado, aquele estilo de vida que eu vivia no passado. Como é que eu vivia? Bêbado, drogado, me prostituindo, fazendo um monte de coisa errada, roubando, pintando e bordando. Quando eu entro para Cristo, o Espírito Santo me toca, eu aceito Jesus e Yeshua como seu Salvador, eu tenho que ter uma mudança de dentro para fora, não a mudança de fora para dentro. Por que muitas pessoas se revoltam com o Evangelho? Primeiro, porque elas não querem mudança. Segundo, porque não há arrependimento genuíno. Terceiro, falsos mestres e falsos profetas.
Quantas pessoas já chegaram até mim e falaram, nossa, eu recebi uma profecia, uma revelação, uma visão, e não aconteceu. Aí você vai lá em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 20. Vamos lá, Deuteronômio, por favor. Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 18. Quando fala sobre isso, olha o que a Bíblia fala. 18 a partir do versículo 20 e o versículo 21. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Porém, profetas. Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 20 e 21. Olha o que a Bíblia Sagrada fala. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Era isso que acontecia no Antigo Testamento. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, no caso Hashem, Adonai, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, com soberba, falou tal profeta. Não tenhas medo dele. Quer dizer, o profeta presumiu, falou, e como é que eu sei que não é profeta de Deus e não foi Deus que falou? Porque não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Aí sabe o que acontece? A pessoa fica com raiva da igreja, fica com raiva de Deus, sai da igreja, vai para o mundo, pinta e borda, não quer voltar mais, e o culpado é Deus. O culpado é a igreja. O culpado não é o profeta que inventou, que profetizou mentira, que abriu a boca para falar lorota. A pessoa, sabe por que ela é enganada? Sabe por que ela aceita essas doutrinas? Porque, na verdade, a maioria das vezes, ela está em busca de bens materiais, de coisas humanas e coisas financeiras. Ela está sendo induzida pelo poder da ganância. Ela está indo lá, não, vamos lá naquele local, porque eu ouvi falar que tem um profeta, uma profetisa, que mulher não é profeta, mulher profetiza, é o termo correto. Poxa, ela profetiza, acontece na hora. Aí chega lá, a pessoa volta sem dinheiro, volta mais quebrada que arroz de terceira, não acontece a profecia de promoção no emprego, não acontece do dente virar ouro, não acontece da pessoa conseguir o carro do ano, o máximo que ela consegue é o carro do ano de 1989, que era daquele ano, não o recente, o ano antigo, entendeu? Aquele carro velho que vive mais nos empurrão do que pegando na chave na ignição, e a pessoa fica revoltada. Ah, mas Deus falou. Não, Deus não falou. E aonde que está o erro aqui? Você vê na palavra de Deus, porque as pessoas elas estão dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. E por que doutrina? O que o diabo quer? Deturpar a mente da pessoa. Ele quer com que as pessoas não aceitem e não creiam na verdade. Olha só um fato engraçado. Né? Presta bem atenção. Capítulo 16 de Atos, quando Paulo e Silas eles vão pregar lá em Éfeso, lá na cidade de Filipe, ele está pregando e havia uma mulher adivinhadora, e outras traduções chamam de pitonisa. Tá? Aí, toda vez que eles estão em orar e pregar, a mulher vai atrás. Olha, esses são verdadeiros homens de Deus, eles falam a verdade, eles pregam a verdade. Aí chega uma hora que Paulo não aguenta mais e fala, ó, sai dela, Satanás. Eu te expulso, Satanás. Em nome de Jesus. E o espírito maligno saiu do corpo dela. Engraçado. Ela não estava mentindo, se você fosse ver. Ela estava falando que, de fato, eles eram de Deus e falavam a verdade. Mas por que Paulo não aceitou aquilo e expulsou o demônio dela? Porque ele sabia que, por trás daquela bajulação, se ele aceitasse, sabe o que o pessoal ia dizer? Olha, o espírito que está naquela mulher já adivinhou até o que aqueles homens são, pregadores do Deus vivo, quer dizer, ia usar a verdade como mentira para trazer uma enganação e dizer que eles eram verdadeiros e que o apóstolo Paulo e eles também estavam debaixo daquela adivinhação. Mesmo porque esse termo adivinhação é o quê? Você está presumindo no futuro. Então, Paulo expulsou o demônio e você já sabe a consequência do que aconteceu com ele. Tipo, se eles são servo de Deus, acreditou porque eu não vou acreditar? É isso mesmo. Falou corretíssimo. E enganar a multidão e as multidões iam continuar sendo enganadas. Vamos lá, o Henrique, vamos continuar o texto aqui.
de 1 Timóteo 4, versículo 2. Vamos continuar aqui, vamos por etapa aqui para fazer a interpretação do texto. Olha só, ele continua: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Pronto, vamos parar nesse ponto aqui. Da onde vem a palavra hipocrisia? Ela também vem do grego. Vem da palavra hipócritas. O que significa hipócritas? Era utilizado, na época da Grécia Antiga, quando eles foram os criadores do teatro, na verdade, eles iam fazer as suas apresentações, eles usavam máscaras. Você já viu aqueles filmes que o pessoal vai fazer aquelas dancinhas e coloca aquela máscara no rosto? Então, eles colocavam aquelas máscaras. Um exemplo, se eles fossem fazer uma representação ali, teatral, de alguém chorando, eles faziam uma máscara de alguém chorando, colocavam no rosto. Mas muitas das vezes a máscara apresentava ele chorando, mas por dentro, com certeza, ele poderia estar rindo do que ele estava fazendo naquela representação. Então, o que o apóstolo Paulo está falando, que essas pessoas, elas são hipócritas, elas usam máscaras, elas falam mentiras. E o que a Bíblia fala? Quem é o pai da mentira? João 8:44? Satanás. Quem é que está por trás usando aquela pessoa? Quem é o agente causador da mentira? Satanás. Satanás está usando a pessoa, e aquela pessoa, ela fala mentira porque ela é hipócrita, porque ela está usando a boca e prestando para Satanás para mentir, para enganar as pessoas, porque alguma coisa por trás ele está ganhando, alguma coisa por trás está tendo para ele. Tipicamente, são lucros financeiros, bens materiais e outras coisas mais. Então, ele fala assim, também, que tendo cauterizado a sua própria consciência. Você já ouviu aquele ditado, quando a pessoa comete um erro? Estou com peso na minha consciência. Só fala assim, nossa, a consciência está pesada, não era para eu ter falado aquilo, não era para eu ter feito aquilo, por que eu tomei aquela atitude? Essas pessoas, elas têm a mente cauterizada. O que era feito antes da medicina atual? O que era feito quando a medicina não era tão avançada? Um exemplo, a pessoa tinha um corte profundo na perna, ou ela tinha um corte profundo no braço em alguma parte do corpo. Como é que ele fazia para o sangue parar de sair, estancar o sangue? Eles tinham que cauterizar a ferida. Como é que eles faziam isso? Eles pegavam um ferro em brasa, ou botavam para esquentar até ficar em brasa, ou pegavam em algum lugar, ia até a ferida e colocava na carne aquela brasa daquele ferro queimando a ferida. Fechava porque a pele, a carne queimava, os nervos eram ali queimados, então automaticamente aquela ferida era cauterizada. Só que tinha um porém. A pessoa cujo qual recebia aquela cauterização, independente da parte do corpo, perdia a sensibilidade. Por quê? Por causa que o ferro queimou os nervos também. Então a pessoa perdia a sensibilidade. Aqui a Bíblia está falando que as pessoas que estão fazendo isso, elas estão com a sua consciência cauterizada. Elas perderam a sensibilidade espiritual, elas perderam o temor, elas perderam a obediência à palavra de Deus. Eu vou te dar um texto interessante. Por quê? Porque o apóstata, ele é diferente do desviado, que você não pode confundir, ou as pessoas que nos acompanham e que ouvem online, quer dizer, ao vivo, ou vêm depois, a diferença de um apóstata para o desviado que as pessoas confundem. O apóstata é alguém que deliberadamente se voltou contra a sua fé. No caso que estamos falando, contra a fé cristã. Alguém que não somente saiu da igreja, como critica, fala mal, zomba, põe defeito, fica jogando piada, ridiculariza, fala mal de Deus, blasfema de Deus, que a blasfêmia é quando uma pessoa insulta tudo aquilo que é santo, é digno de respeito. Okay? Então, meu nobre, o que acontece? Essa pessoa está com a mente cauterizada, ela se apostatou e ela está com os seus sentidos, cujo qual não há temor nem obediência e não tem nada em que possa ser feito para ele. Agora, vamos continuar aqui, para a gente dar mais uma esticada no assunto. Versículo 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares, que Deus criou para os fiéis, para que conhecem a verdade a fim de usarem deles com ações de graça.
Olha o que ele está falando, aquilo que eu falei. Eles fazem a pessoa não querer casar, que é isso que as religiões daquela época faziam. Não, você não pode casar, porque o ato sexual, para eles, era considerado algo impuro. Mas o ato sexual foi Deus que criou para a procriação da humanidade. Foi Deus que fez isso, ok? E ele também proibia comer qualquer coisa. Não, aquilo ali é impuro, você não pode comer. A pessoa tinha que viver quase que num jejum severo. A pessoa ficava... Isso acontece muito na parte espírita, né? No candomblé. Candomblé, como outras religiões também que se envolvem no espiritismo. Tem certas coisas lá dentro que você é proibido a comer, você não pode comer mais. E na época que eu convivi lá dentro, eu fiquei anos sem poder botar uma abóbora na boca. Tinha banana, tinha tangerina, muitas coisas assim eu não podia comer. Tinha muito mais coisas eu não podia comer. Mas hoje em dia, graças a Deus, Deus criou tudo, eu saio comendo tudo. Só não como mesmo aquilo que eu não gosto. Ainda bem que Deus fez essa obra, porque tudo que Deus fez é bom. Olha aqui no versículo 5, ó. O versículo 4, perdão. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça, quer dizer, dando graças a Deus. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Quer dizer, não existe tudo que foi criado, foi Deus que criou. Está na criação, está no capítulo 3 de Gênesis. Foi tudo Deus que criou. Não há nada que tem que ser rejeitado. Deus não mandou rejeitar nada. Que nem um exemplo, a Igreja Católica. O padre, que vem do latim, quer dizer pai. Madre, né, que quer dizer mãe, vem do latim. O que acontece? A Igreja Católica vem instituir o padre que ele não pode casar. Mas aonde está na Bíblia que fala que não pode casar? Aonde que está na Bíblia? O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele fala assim: bom seria que o homem fosse só, assim como eu sou. Eu sou só. No versículo 24 ele fala: o solteiro, ele tem como agradar o Senhor melhor, tem mais tempo de dedicação. Porque o casado cuida das coisas de casado, de como agradar a sua esposa, a esposa de como agradar seu marido. Quer dizer, é duas pessoas. Ok? Agora, o solteiro é um só. Tanto o homem ou a mulher que está solteiro, ele não tem que dar satisfação, não tem filho. Então, ele tem um tempo maior para poder se dedicar às coisas do Senhor. Agora, em nenhuma parte da Bíblia é proibido o casamento. É proibido, como já você acabou de falar, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro em nenhum momento. Por quê? Porque tudo que Deus criou é bom, é para o nosso alimento. E o que acontece? Recebido com ações de graça, com agradecimentos a Deus, porque foi Ele que criou todas as coisas. Então, nas religiões pagãs, tem todo um preceito, cujo qual não pode casar, não pode comer certos tipos de alimento, aonde que na Bíblia, em nenhum momento, ensina isso. E aqui ele fala, porque pela palavra de Deus e pela oração, tudo que você come, tudo que você insere é santificado. O próprio Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra, mas é aquilo que sai na sua boca. Está no capítulo 15 de Mateus, versículo 17, 18, 16, 17, 18. Então, o que acontece, meu nobre? Dentro desse ponto aqui, já fizemos essa dissertação, ok? Agora vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Agora vamos dar uma acelerada aqui nesse ponto. Versículo de número 3. Depois. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3. Diz assim, ó. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Olha só. O apóstolo Paulo, ele está dando um conselho para a igreja de Tessalônica. Porque na primeira carta ele falou da vinda do Senhor Jesus. E o pessoal ficou: ai, Jesus vai voltar. Quando ele... ai, Jesus está vindo. Ai, meu Deus, aquela loucura. Aí sabe o que o pessoal estava fazendo? Quem tinha trabalho, deixava de trabalhar, ia para os montes, ficar orando nos montes, nos lugares, em reunião. Ninguém queria mais trabalhar. Aí o que acontecia? Eles pegavam, quando dava a hora do almoço, a hora da janta, eles iam para a casa do irmão que trabalhava, e todo mundo comia na casa do irmão. Por isso que o apóstolo Paulo, dentro de Tessalônica, aqui da carta,
Ele fala assim, ó, aquele que não trabalha, que não coma. Por quê? Porque o pessoal, Jesus vai voltar? Então eu não vou trabalhar mais não. Mas aí não tinha dinheiro para comer. Então ele fala, pô, vou lá no irmão Joãozinho, vou comer na casa dele. Não queria trabalhar para comer, mas queria tirar o dos outros, que os outros sofriam para ralar, para poder botar dentro de casa. Isso aí. Não é diferente hoje em dia, não. Não é diferente, não. Ô, irmão, Deus tocou no meu coração de eu vim aqui orar por você hoje. E dali é café da manhã, almoço, lanche, janta e vai embora. Então, o pastor Paulo, isso já aconteceu naquela época e hoje nós estamos vendo isso acontecer aí com bastante frequência. Então, o que acontece? O pessoal ficou nessa e, Paulo, calma aí, vocês entenderam errado. Eu falei que ele vai voltar, tudo isso, mas não é para vocês deixar seu trabalho, vocês têm que trabalhar. Agora, o que acontece? Ele está fazendo uma retratação, porque o pessoal estava preocupado com a vinda de Jesus. Aí ele fala assim, ó, antes da vinda de Jesus, vai haver alguns eventos. E um dos eventos este é o quê? Uma apostasia generalizada. O que é? Vai haver uma negação da fé de forma consciente, generalizada. Vai haver pessoas largando a fé por N motivos. O que vai fazer muitas pessoas largar a fé? Você vai lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Abre aí comigo, Henrique, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 13. A Bíblia está toda marcada aqui. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. E diz assim, ó, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que estava entrando num barco, se sentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeavam, a parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou, secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Ok? O que acontece? Jesus está falando que a pregação, ele está comparando a pregação do evangelho. Ele está dizendo que o semeador seria uma pessoa que pegou a palavra do evangelho e está semeando, beleza? Agora vamos lá. Aqui no versículo capítulo 13, a partir do versículo de número 18. Versículo de número 18. Diz assim, escutai vós, pois a parábola do semeador. Ele vai explicar agora. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia, perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífero. Veja só, ele fala que a primeira semente é tomada pelo diabo, porque a pessoa não abriu seu entendimento para compreender a palavra. Aí, ou ela se perde no caminho. A segunda, ela recebe de bom grado. Nossa, que coisa bacana, vou seguir. Mas o que acontece? Ela sofre perseguição, vem as decepção. Ela, não é isso que eu quero para a minha vida, não. A última é espinho, quer dizer, sufoca. Quer dizer, ela começa a ver a dificuldade financeira, ela vê as lutas na vida material, ela vê que o evangelho não é um meio de ganhar dinheiro, o evangelho não é um meio de você ter renda, não é para você tirar o que é dos outros, então a pessoa acaba desistindo, acaba abrindo mão. O que acontece? A questão da apostasia é o quê? É porque as pessoas, muitas das vezes, elas vão para a presença de Deus achando que seria do jeito que elas imaginam, igual no mundo. Ela faz um comparativo. Qual é esse comparativo? Nossa,
se eu virar um pastor, eu vou ter um carro do ano, eu vou ter uma casa boa, se eu for solteiro, eu vou ter uma mulher bonitona, uma Gisele Bündchen da vida, porque eles intercalam a igreja como uma espécie de renda ou uma espécie de empresa, como se ser cristão, virar pastor, virar cantor, virar pregador, vai dar um destaque, uma ascensão meteórica, e a pessoa vai virar uma estrela igual no mundo. O mundo tem o cara que é cantor, que não é nada, aí vai, chega, vira um cantorzão, o cara é um apresentador, ninguém conhece, vira um apresentador de nome, aí começa a ganhar dinheiro, a pessoa não é conhecida no que faz, ela começa a fazer. As pessoas pensam que o evangelho é um lugar para a pessoa ter ascensão meteórica, material e financeira. Aí eles passam o quê? A serem perseguidos, a serem caluniados, a serem maltratados, a serem rejeitados. A vida financeira de um cristão genuinamente verdadeiro é difícil. A vida de um cristão material, genuinamente, que é cristão verdadeiro, é difícil. A pessoa que realmente prega o evangelho por amor, ela é rejeitada, ela é maltratada, ela é mal vista, ela é tida como retrógrada, quadrada, chata, enjoada, acha que você quer ser santo demais, acha que você quer ser melhor do que elas, acha que você, se acha a última bolacha do pacote, sendo que, na verdade, muitas das vezes Deus coloca no nosso coração aquele amor para pregar a palavra para a pessoa, para que a pessoa entenda que se não houver essa mudança de vida, ela vai terminar no inferno, ela vai terminar no lago de fogo e enxofre. Então, é isso o que está acontecendo. A meta do diabo trazer a apostasia é para a pessoa perder o foco de Deus, o foco da palavra genuína, o foco do evangelho, para que o final seja a perca do arrebatamento, ou melhor, a perca da sua salvação, e que ela volte àqueles moldes do mundo e que não volte mais para a presença de Deus. Que apostatar não é desviar. O desviado, ele simplesmente saiu da igreja, mas pode voltar. Agora, o apóstolo, ele blasfema. Dentro da igreja. Pode falar, Henrique. Não, o apóstolo ele vive dentro da igreja, mas vive dentro da igreja, mas apostatando coisa que não agrada a Deus, doutrinas de demônios ali, ensinando as pessoas coisas que não tá dentro das escrituras do Senhor, né? Distorcendo a palavra do Senhor. Isso aí eu venho observando, Varão, porque eu vejo pessoas. Caramba. A tua internet caiu. Eu vejo pessoas hoje em dia que no início do meu ministério, eu me converti ao Senhor, vim para a presença do Senhor, o Senhor Jesus Cristo me aceitou com a misericórdia dele. As pessoas me incentivavam ali, começou a me chamar quando eu comecei a conseguir a entender um pouco a palavra de Deus, a parar de gaguejar a palavra de Deus. As pessoas começaram, tem que pregar, tem que isso, tem aquilo. Quando Deus, Jesus Cristo, realmente começou a me dar um entendimento da palavra dele, para mim poder explicar às pessoas o que era certo, o que era errado, eu observei que as pessoas começaram a parar de me chamar para pregar. Porque eu tava falando a verdade. Eu estou denunciando a heresia dentro da casa do Senhor. Eu tô denunciando a apostasia dentro da casa do Senhor. Estou denunciando o pecado dentro da casa do Senhor. Aí, às vezes, as pessoas devem até falar, não sei, eu não sou vidente. Eu creio que as pessoas devem até falar, ele está se achando o quê? Como você falou aí, está se achando santo? A última bolacha do pacote? Não, é como eu sempre falo, eu sou pecador também, eu sou errante. Mas há uma grande diferença, que eu tento mudar, eu tento me redimir a todo dia, a todo momento, diante da presença do Senhor. E tento cumprir a palavra do Senhor. Eu tento seguir aquilo dali. É como eu sempre falo e vou sempre falar para todos. O que acontece? A nossa Bíblia é a palavra de Deus para a gente. Mas a Bíblia dos ímpios é a minha vida e a sua vida. Se a gente andar errado, meu amigo, acabou. E é o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas estão querendo dizer que são servos de Deus, mas andando completamente errado.
pregando as coisas que não é para ser pregada. As pessoas estão querendo pregar só exaltação. Exaltação para as pessoas hoje em dia, para quê? Para poder prender as pessoas dentro das igrejas. As pessoas hoje em dia estão querendo trazer campanha que às vezes que não tem respaldo bíblico. Campanha de exaltação que vai trazer prosperidade para a vida da pessoa. Campanha que, se você fazer essa campanha, Deus vai agir dentro da sua casa de uma forma sobrenatural. Não é duvidando, Deus ele age. Mas para Deus poder agir, tem que haver uma mudança minha, uma mudança tua. É o que eu sempre falo. Para Deus poder fazer um milagre na minha vida, depende de mim. Não depende de Deus. Jesus Cristo, ele diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se a gente, como você conhece a história do que Jesus Cristo passou ali para o apóstolo João, daquela igreja ali de Laodiceia ali, o porquê que Jesus Cristo estava dizendo, eis que estou à porta e bato, porque as pessoas ele já tinham esquecido o amor de Cristo. Ele estava vivendo pelo quê? Pela prosperidade do qual ele estava tendo ali. Ele estava dando mais atenção para a riqueza do que para a presença do Espírito Santo, do que se aprofundar ao Espírito Santo, buscar cada vez mais a presença do Senhor Jesus Cristo. E é o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas estão dando mais prioridade a de prender público, membros dentro da igreja, por causa da parte financeira, por causa de dízimo, por causa de oferta, do que querer a alma dentro da casa do Senhor liberta, de querer poder garantir aquela alma salva para o Senhor Jesus Cristo. Então, se você parar para observar hoje em dia, se chegar uma pessoa, verdadeiramente, um servo de Deus ali, dentro daquela igreja, aquela pessoa está ali 10 anos dentro da igreja, se botar a mão na cabeça dela e orar mesmo, se for um vaso de Deus, aquela pessoa vai cair, aí a pessoa vai falar, mas como é que pode? A pessoa tem 10 anos dentro da casa do Senhor e caiu endemoniada. Por causa de quê? Porque não está tendo doutrina, não está tendo libertação, está ali só para poder buscar o quê? Prosperidade diante da presença do Senhor. Mas só que é uma coisa que eu sempre falo, não é só Deus que abençoa, Satanás também abençoa. Satanás também abençoa, varão. Porque se você não estiver fazendo a vontade de Deus, estiver fazendo a vontade dele, ele não vai se levantar contra a minha vida e contra a sua vida, porque a gente está agradando a ele. A gente está agradando ele a todo momento. Então, ele vai só nos abençoar, vai só abençoar para a gente poder continuar fazendo a vontade dele. Porque ele sabe que se vir acontecer alguma coisa comigo e contigo, a qualquer momento, e a gente vinha a falecer, ele sabe que uma coisa é garantida, a minha alma, só a alma é dele. Então ele vai estar ali, ó. Ele não vai querer deixar a gente ele não vai querer que a gente tire o nosso foco dele ali. Ele vai querer continuar botando na nossa mente que é Deus que está nos abençoando. Como a palavra de Deus diz, a gente vai ver lá em Jó, capítulo 1, lá, se eu não me engano, que vai dizer que Jesus Cristo, que Deus estava reunido com seus filhos, e no meio deles também veio Satanás. Como a gente vai entender que na palavra de Deus vai dizer que Satanás ele entra dentro da igreja com um sapatinho de lã e se torna um anjo de luz. Então as pessoas estão vivendo muito enganado com isso, mano. Muito enganado com isso. Então eu prego isso dentro das igrejas e eles não gostam muito, porque a gente acaba denunciando o pecado, nem todos gostam de ouvir, porque, não vou mais naquela igreja lá não, porque fulano prega desse jeito. Eu falo isso que até dentro da minha igreja também tem gente que não gosta, certo? Quando eu vou pegar, que eu vou ali e falo mesmo a realidade, aceita se quiser, varão. Aceita que se quiser, porque uma coisa eu digo, se Jesus Cristo voltar nesse exato momento, ninguém vai poder dizer que não teve a oportunidade de conhecer a verdade. Vai para o inferno porque quis. Porque quis, que não foi falta de oportunidade de conhecer a verdade. Tinha alguém aí querendo entrar aí, não conseguiu entrar, não. Mas vai dar certo, vai dar certo. O importante é que vai chegar lá. Vamos lá. Então, meu jovem, agora vamos abrir em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo de número 4. Vamos ler até o versículo de número 10. Carta aos Hebreus. 7:29. Capítulo... Não, é o tal de café. Eu conheço, não.
Também não. Hebreus, capítulo 6, versículo 4 até o versículo 10. Se puder acompanhar aí. Você conhece vamos ler um café aí entra. José, se for o José Café, eu sei quem é. Tá só escrito café. Fala aí, Varão. Boa noite, a paz do Senhor. Pai do Senhor, na benção. Benção, graças a Deus. José Café? E aí, José, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Você, Martiliano, na paz? Na paz, graças a Deus. Tá diferente, tá de óculos agora. Não, mal, sempre usei óculos, hein? Desde a época da Goiás. Eu sempre te via sem óculos. Agora que eu estou vendo. Trabalhamos juntos aí, como é que tá? Tá bem, tranquilo. Correria lá, como é que tá lá no trabalho? Tô lá mais não, pô. Saí de lá já tem mais de ano. Tem um ano que eu saí de lá. Eu pensei que você tinha virado era dono de lá. Tá vendo? Tá acompanhando aí? Tá gostando? Tá acompanhando aí com a gente aí? Que bom, esse é um amigo nosso, o presbítero Henrique, lá do Rio, da minha terra. Esse é um amigo nosso, trabalhei aqui de Goiânia. Acredito que fica à vontade aí, Ivan. Entendeu? Estamos aí, né, inseridos nesse podcast. Pode dar tua opinião. Apostasia. Okay? Pode dar tua opinião aí também, Ivan. Ixi, sou meio devagar para falar, hein? Pode ficar à vontade. Se você quiser perguntar... Tem um sotaque de baiano ele, né? Baiano que é meio devagar. Não, baiano não. Sou do Goiás mesmo. Vamos lá, pode falar, Varão. Então, meu jovem, vamos abrir a Bíblia aí, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 10, ok? Aí você pode acompanhar. Estamos falando sobre apostasia. O que é apostasia, seu significado, quais as suas consequências, qual o seu efeito, e o que trará consigo a apostasia, o que ela vai ocasionar. Então, vamos para a Bíblia, que a Bíblia responde, ok? Hebreus 6, 4, vamos lá. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimado. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e da caridade, no caso do amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servistes. Então vamos lá. Olha só como é que é algo interessante isso. O que acontece? Ele está falando que é impossível o escritor aos Hebreus. Alguns acreditam que quem escreveu essa carta foi Paulo, outros acreditam que foi Lucas, outros acreditam que foi Apolo, o discípulo de João. Está lá no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Mas, enfim, independente de quem escreveu, aqui está dizendo que é impossível que as pessoas que foram iluminadas e provaram o dom de Deus, quer dizer, que tiveram contato com Jesus, foram iluminadas pela palavra de Deus, do Espírito Santo, é impossível, e foram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, quer dizer, do que vai acontecer, e recaíram, quer dizer, apostataram, se voltaram, seja outra vez renovados para arrependimento. O apóstata, diferente daquele que desvia, porque o apóstata, ele renega completamente a fé. Ele blasfema das coisas santas, e a Bíblia está falando aqui que não vai haver nada que possa trazer ele de volta, porque ele fez aquilo porque a sua mente foi cauterizada, e ele está obedecendo e sendo enganado por espíritos malignos. Então, ele
está completamente fora de Deus e não tem como se voltar para Deus. Aí ele continua aqui, ó. Porque crucificaram o Filho de Deus, versículo 6. Crucificaram o Filho de Deus, quer dizer, é o mesmo que crucificar Jesus novamente e o expôs ao vitupério. Vitupério é humilhação. A sensação que a pessoa gera quando ela faz isso é como se estivesse fazendo toda aquela cena de Jesus ser crucificado. O chicote, o azorrague, toda a humilhação, o custo, o murro, todo aquele procedimento que ele carregou a cruz nas costas, os pregos nas mãos, nos pés, toda aquela cena horrível. É a mesma sensação. A pessoa que faz isso é como se estivesse fazendo aquela mesma a hora da crucificação por Jesus. Expondo ao vitupério. Vitupério aqui, no dicionário, é vergonha. É envergonhando Jesus, levando Jesus como se fosse nada, debochando de Jesus, insultando a Jesus. Entendeu? Agora, o Henrique, veja bem, ele fala que a terra que bebe, quer dizer, a chuva, ela cai em qualquer lugar. Agora, tem terra que produz e tem terra que não produz, correto? Aqui ele está falando que a terra que produz, ela é lavrada, ela é cuidada e ela recebe a bênção de Deus. Quer dizer, porque aquela terra produziu. Agora, no versículo 8 ele fala, mas aquela que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição seu fim ser queimada. Quer dizer, a terra produziu, mas ela não produziu um bom fruto. Ela produziu o quê? Espinhos e abrolhos. Não serve para nada. Então, o que o agricultor faz? Queima todo aquele plantio de espinho e abrolho, prepara a terra do zero para começar tudo de novo. O que ele está falando? Que o fim dessas pessoas é ser lançadas no lago de fogo. Não há mais remissão para pecados. Não há mais como a pessoa voltar atrás, como a pessoa estivesse começando de novo. Porque ela cometeu um pecado de blasfêmia duríssimo contra Deus. Ele expôs Jesus ao vitupério. Agora vamos, Henrique, aqui, o capítulo 10, ainda falando sobre esse assunto aqui, a partir do versículo 26, Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo de número 26, até o versículo de número 31, por favor. Vamos contextualizarmos isso. Ó, diz assim, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Jesus morreu uma vez só. Ele não vai morrer novamente. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Olha só a gravidade do que isso é. Olha só a gravidade do que é uma pessoa se apostatar da fé. Aqui, nós lemos no capítulo 6, versículo 4 ao versículo 10, ele falando que não vai haver perdão, não tem como a pessoa voltar, porque ela apostatou, já era. Aqui ele está falando aqui, ó, que o pecado do apóstata, ele está fazendo isso não porque ele não entende, não porque ele não compreende, não porque ele não tem entendimento, é porque ele se permitiu, ele aceitou, ele deixou isso acontecer conscientemente, se deixou cauterizar e se deixou ser enganado por espíritos demoníacos por algum motivo, ok? E ele fala aqui, ó, se pecarmos voluntariamente, quer dizer, ato voluntário, ok? Depois de termos recebido o conhecimento da verdade. É isso aqui que está acontecendo, que nós estamos fazendo. Conhecer a palavra, ser batizado, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o sangue de Jesus Cristo, o poder da palavra, o nome de Jesus. Isso é o básico do cristão. Ele é badarabachuri, cantor, isso é o básico. Isso é o beabá do cristão. Não tem coisa miraculosa. A pessoa sabe disso, ela conhece isso, mas ela não aceita. Então, o que ela faz?
ele fala que não há mais sacrifício pelo pecado, porque Jesus morreu uma vez só, ele vai morrer de novo. A obra expiatória de Cristo já foi feita, o sangue dele já foi derramado, a porta da graça está aberta para todos, ok? Então ele fala que não há sacrifício mais, mas olha só, uma expectativa horrível. A pessoa sabe que o final dela é o lago de fogo e enxofre. A pessoa sabe que aquilo que ela está fazendo vai condenar ela e vai lançar ela lá dentro. Ela está consciente que isso vai gerar ela sabe, ela sente um medo, ela sente um terror, ela sente um pavor, porque dentro do coração dela, ela sabe que o que ela está fazendo está indo contra a palavra de Deus e ela sabe o final de todos aqueles que se voltam contra a palavra de Deus. Estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui. Muito forte. Então, meu jovem, ele fala que é um fogo devorador. A Bíblia fala que o fogo lá, ele não vai apagar, a pessoa vai queimar, ela vai arder, não vai morrer. Ali haverá choro e ranger de dente. Ele compara a época de Moisés, quando alguém quebrava a lei de Moisés, se um ou dois irmãos falavam, aquele rapaz quebrou a lei, eles eram mortos sem misericórdia, na época da lei. Agora imagina quando uma pessoa pega e quebra o mandamento de Deus, a lei de Deus no período da graça, que é muito pior, porque ela está tendo uma chance que na época da lei de Moisés as pessoas não tinham, porque Deus ele usa a misericórdia para com a pessoa na época da graça. Aí ele está falando aqui, ó, de quanto maior castigo, cuidai vós será julgado merecedor aquele que dá o Filho de Deus. Sabe qual a comparação que ele está falando? É você passar e ver alguém chutando. Imagina, você passar e ver alguém chutando a tua mãe. Você não ia gostar. Eu não ia gostar. Imagina alguém chutando teu filho, ou uma criança, até uma pessoa que não é nada sua. Você vê chutando, pisando, maltratando. Você ia ficar indignado. Com certeza. Agora você imagina você passar e ver alguém chutando, pisando Jesus Cristo, Filho de Deus, tendo conhecimento que você tem. A comparação que ele fala é de alguém chutando, pisando, espancando o Filho de Deus. Então ele fala isso. Ó. Pois será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento. A pessoa que debocha. Aqueles vídeos que você vê na internet, pessoas debochando das coisas de Deus, pessoas fazendo sarcasmo, contando piada, ligando as coisas de Deus, fazendo pouco caso. É isso que ele está falando. As pessoas que debocham, zombam as coisas de Deus. Aí aqui, ele fala que fizer agravo o Espírito da graça. Fazer agravo ao Espírito Santo quer dizer a pessoa blasfemar. O que é blasfemar contra o Espírito Santo, que Jesus falou que não tem perdão? É você agregar, quer dizer, a pessoa agregar um milagre, algo que Deus fez. Porque quando Jesus expulsou o demônio da mulher, está lá em Mateus, capítulo 10, aí ele falou assim, você expulsa demônios por Belzebu, o príncipe dos demônios. Capítulo 12, perdão. Aí ele falou assim, se Satanás expulsa Satanás, logo seu reino está dividido. Em uma casa, o reino dividido, ela não se mantém de pé, ela não subsiste, ela cai. Mas se eu expulso Satanás pelo dedo de Deus, logo a vós é chegado o reino de Deus. Aí ele, mas ai de vós que blasfemam contra o Espírito Santo, porque quem pecar contra Deus será perdoado contra o Filho. Mas quem blasfemar, quer dizer, atribuir algo que é de Deus a demônios, não vai ter perdão nem aqui, nem no futuro. Então é isso que ele está falando, pessoas que blasfemam as coisas que Deus faz, atribui a demônios. Ok? Então ele fala que vai ter um agravo muito maior. Aí ele fala aqui sobre a vingança, que Deus vai julgar todas as pessoas que fazem isso, não vai escapar ninguém. Aí no versículo 31 ele fala, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Agora eu contextualizo isso dessa forma. Presta bem atenção. Já viu aquelas pessoas que do nada acontece um acidente e a pessoa zomba das coisas de Deus, brinca, aí do nada ela sofre um acidente de carro, um acidente em casa, acontece um assalto. A pessoa, eu estava na rua, meu carro bateu do nada, um carro bateu no meu, eu estava na rua, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aqui ele está falando que quando uma pessoa está assim, e Deus vai dando tempo para ela refletir nos erros dela, ela já está sendo condenada, não tem retorno, e mais cedo ou mais tarde a punição de Deus vai vir. Mas não é punição
lá do outro lado, após a morte da pessoa, não, Henrique. Aqui ele está falando, renda coisa que é aqui na Terra. Por isso que você vê a pessoa que do nada perde a perna, perde o braço, vai tipo morrendo, picado aos poucos. Já viu? Por isso que é o verdadeiro ditado que muitos falam, até eu usei muito esse ditado e cresci ouvindo minha mãe, os mais velhos, falar: aqui se faz, aqui se paga. Corretíssimo, meu cara. Corretíssimo. Você vai vendo a pessoa ser deteriorada, sendo destruída. Aí você fala, por que aquela pessoa está passando tanto sofrimento? É tanta doença no corpo, é tanta coisa ruim acontecendo com ela. Porque ela fez o quê? Ela fez agravo ao Espírito Santo. Ela fez agravo ao Espírito da graça. Ela pisou o Filho de Deus. Ela vituperou o sangue da nova aliança. Então, meu jovem, a questão aqui João, abre a tua Bíblia, por favor. João, 1 de João. Primeira carta de João 2, versículo 24 e 25. Por favor. Primeira carta de João, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 24 e 25. Olha o que a Bíblia fala. Portanto, que Deus... 1 João 2, 24 e 25. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Agora, deixa eu que... 1 João, 2 João, isso mesmo. É isso mesmo. Calma aí. 1 João 4. Esse que eu quero que você leia. 1 João 4. Vamos ler aqui. Diz assim, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que é de vir e que já está no mundo. Ok? Nós, quando ouvimos uma pregação, ouvimos um ensinamento, como é que é a maneira que eu sei que não é o inimigo, não é o diabo, não é um falso mestre, não é um falso profeta? Como é que eu sei? Por que nós temos que ter o discernimento espiritual? Porque o espírito do anticristo, o espírito da besta, o espírito de Satanás, ele vai usar as pessoas, como nós já estamos falando, que apostataram, estão fora da vontade de Deus. Aí você fala, como é que eu vou saber? Aí eu faço uma pergunta para vocês agora. Como é que eu vou saber? De que forma eu vou saber? João falou assim, eles não eram dos nossos, por isso saiu de nós. Porque se fosse dos nossos, tinha permanecido. Como é que eu sei, Henrique? Me responde aí. Eu que estou te fazendo essa pergunta. Vamos lá. Vamos desenvolver isso aí. Cara, no meu ponto de vista, quando eu sei que aquela pessoa verdadeiramente está sendo usada pelo Espírito Santo de Deus, pelo discernimento que eu peço a Cristo, a pessoa dentro da palavra mesmo, vem dentro da palavra, e o Espírito Santo de Deus, ele me testifica que aquela pessoa realmente está falando dele. E quando a gente vê que a pessoa vem de acordo, falando o que Cristo fez quando ele veio na Terra, os milagres, sinais, as maravilhas que Jesus Cristo fez, o que ele operou na vida das pessoas e que ele ainda continua operando hoje em dia. É onde eu vejo que realmente a pessoa está falando do Espírito Santo de Deus. Está sendo usada ali pelo Espírito Santo de Deus. Isso. O que acontece? A pessoa que é usada por Deus é testificada em nós que ela é de Deus. Como? Porque a palavra de Deus, ela testifica o Pai e testifica o Filho. E através do Espírito Santo eu sei que é de Deus. Porque quem nega o Pai, nega também o Filho. E quem nega o Filho também nega o Espírito Santo. Então, tudo aquilo que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne, morreu,
ressuscitou e que enviou seu Espírito para nós, esse é o anticristo, é o espírito do engano. Porque só há uma forma de se chegar a Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele falou que o nome que está acima de todo nome, cujo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Lá em Filipenses 2, versículo 11. Quer dizer, toda língua vai confessar que ele é o Senhor. E o próprio João falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai a não ser por ele. João 10, 9, ele falou, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará salvação. Quer dizer, encontrará pastagem para a sua alma, porque ele é a porta que liga a Deus. Tanto é em 2 Coríntios 5, 21, a Bíblia fala o quê? 5, 19 e 21. Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando o mundo, quer dizer, o ser humano, o homem, juntamente com ele. Ele fez o elo de ligação, ligando as pessoas a Deus, através do seu Filho. Então, a forma de saber é desta forma mesmo. Então, eu concluo, o Henrique, a minha palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração, com esse versículo aqui, que Deus colocou no meu coração, que é uma das bases que você vai observar nas atitudes. Abre aí 2 Timóteo, capítulo 3, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3. 3. Isso. Segunda Timóteo 3 diz assim, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos deleites ou prazeres, do que amigos de Deus. Aí ele fala, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha só, todas essas características são características de pessoas que estão longe de Deus, apostataram da fé, que é a apostasia dos últimos dias. Agora, contextualizando, vamos continuar aqui. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto a... Olha só que interessante. O apóstolo Paulo está falando que na época deles, essas pessoas tinham todas essas características, eles se introduziam em casas, porque os cultos, antes das igrejas tomarem a forma que estão hoje, eram feitos nas casas, eram cultos nos lares. Atos dos Apóstolos. As igrejas começaram dentro de lares, não foi como é hoje. Aí daí vieram as igrejas da forma que nós vemos. Então, ele via que as pessoas chegavam, as pessoas escutavam, mas não entendiam direito a mensagem do Evangelho e eram corrompidas por essas pessoas, levando as pessoas a se prostituírem, fazendo toda sorte de pecados. E ele faz a comparação com James e Jambres. Você não vai encontrar James e Jambres aqui na Bíblia com esse nome. Você vai encontrar em estudos teológicos, em livros apócrifos, que conta a história do que aconteceu na época de Moisés, que é chamado em hebraico de Midrash, os Midrash, que são os estudos, os conhecimentos. James e Jambres foram aqueles dois mágicos que afrontaram Moisés, está lá em Êxodo, capítulo de número 7. Quando Moisés vai até Faraó e o conjunto dele se transforma em serpente. Aqueles dois mágicos que também transformam ali a vara que eles estavam na mão de serpente, também eram conhecidos como James e Jambres. E a Bíblia fala que Moisés venceu eles, provando que a verdade é o poder de Deus e não o poder do engano. Então ele fala que essas pessoas aí, elas não irão avante, o versículo final,
Eu estou com o ventilador ligado aqui, aí eu tento virar a página, o vento joga de volta. Aqui, ó. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto seu desvario, a sua loucura, como também foi daqueles. E aqui ele fala assim, ó, resistem à verdade, versículo 8, sendo homens corruptos de entendimento e répugos. Répugos quer dizer maus, malignos quanto à fé. Entendeu? Quer dizer, pessoas que estão nesse patamar, já estão fora de Deus. E agora, o conselho que eu vou dar, como eu falei, que seria a minha última palavra, dentro da palavra, a última palavra de Deus, seria um pouco do que está escrito. O conselho que eu vou dar é que você nunca pode se colocar, eu, você, nós. Será que isso não pode acontecer comigo? Será que eu não posso cair na fé? Será que eu não posso desviar? Pode acontecer se nós não estivermos firmados na rocha. Pode acontecer se nós não vigiarmos. Eu estou com 20 anos no Evangelho e eu olho para trás, eu vejo quanta coisa eu resisti, passei, e eu vou falar para você até uma visão que foi de Deus, não foi uma visagem, nem um revelamento, nem uma profetada, foi uma visão de Deus. Eu estava em Miguel Couto, Nova Iguaçu, eu morei lá 1 ano e meio, quase 2 anos, e eu me lembro que eu ia no monte que tinha num lugar chamado Figueira 2, parece que existe até hoje esse monte lá, e um homem foi, o pessoal da igreja, um homem falou, olha, eu vi as suas pernas como 2 pernas de ferro. Aí eu pensei, meu Deus, o camarada já está vendo até a minha perna de ferro. Eu falei, será que eu virei robô, meu Deus? O cara está vendo muito o Exterminador do Futuro. Aí ele falou assim, ei, eu recebi um entendimento do que Deus me mostrou. Eu falei, o que foi, então? É que Deus me mostrou e mandou falar para você. E você vai ficar firme na palavra de Deus, com qual o ferro é firme. Aí eu falei, tem sentido. Você vai ganhar uma estrutura tão grande que você nunca vai sair da presença de Deus. Mesmo quando estiver passando os piores momentos, a palavra de Deus vai te firmar. E, de fato, eu estava com 2 para 3 anos no Evangelho. Eu já tenho 20 anos, e olha que nesses 20 anos, que não quer dizer o tempo, não quer dizer nada, mas eu quero dizer o que eu já passei de problemas que eu pensei que eu ia negar a fé. Eu cheguei a pensar que eu não ia dar conta. Eu cheguei a pensar que eu não ia resistir a tanta provação, a tanto sofrimento que eu passei. Mas, quando você está em Deus, é que nem está em Mateus 7, 24, onde Jesus fala da parábola da casa da areia e da casa da rocha. Ele fala que aquela que está na rocha vai vir vento, vai vir tempestade, vai correr os dias, a chuva, ela não vai cair, que está na rocha, que é Cristo. Mas aquela que está na areia vai vir a chuva, o vento, a tempestade, vai bater nela e ó, pá! Por quê? Porque a rocha é Cristo, e Cristo é o quê? A sua palavra. Então, é através da palavra. É o que você está fazendo, buscando conhecimento da palavra. Não é em profecia, não é em visão, não é em revelação, não é em nada disso. Porque o conhecimento da verdade é a palavra. E como nós já lemos em Timóteo, pela palavra e pela oração é santificado. O próprio Jesus falou, santifica-os na verdade. João 17, 17. A verdade é a minha palavra. Jesus falou que a pessoa é santificada nele através da palavra e a oração. Então, esse é o meio de você se firmar e você não negar a fé. Porque todos aqueles que vêm atrás de profetada, revelamento, que eu conheci e que vêm atrás desses fervos aí, não aguenta a pressão, logo nega a fé. Aqui tem muitos aqui também, aqui tem umas igrejas aqui que os povos aqui, eles falam que são usados 24 horas por dia, direto, a porta do céu é aberta para eles, 24 horas, revelação, e as pessoas aqui, eles ficam indo para essas igrejas, muitas das vezes deixa de ir para suas igrejas para poder ir para essas igrejas, receber revelação. Muitos saíram até de igreja, estão deixando de congregar em igreja, tem um pilar, né, dentro de uma igreja, para poder ficar rodando essas igrejas aí que tem profecia. E a gente vai parar para poder observar a vida dela, velho. É uma vida meio complicada. É uma vida meio complicada, a gente vê que a batalha espiritual é muito grande na vida delas, é uma pessoas que nunca param no serviço direito,
nunca tem uma paz dentro do seu lar, dentro da sua família, é sempre passando por isso, passando pelaquilo, sempre pedindo oração, pedindo aquilo, pedindo não sei o quê. Então, é uma coisa que a gente para poder observar, que ele, é como a gente vê, né, que o inimigo, ele cega as pessoas espiritualmente. O inimigo, ele cega. As pessoas ficam cegas que não conseguem enxergar o que eles estão, o que o Satanás está fazendo diante ali da vida deles ali, é como a palavra de Deus mesmo diz, Jesus Cristo fala, eu não lembro aonde fica, que como pode um cego guiar outro cego, né? Então, é meio complicado. As pessoas estão ficando doentes hoje em dia dentro da casa do Senhor por causa de questão de revelação, eles ficar correndo atrás de profecia para a vida deles. É onde a gente entende que a maior revelação é a palavra de Deus. É verdade, Henrique. E não há outro nome, como está em Atos 4:2. Ele fala, nenhum outro nome foi dado embaixo do céu, ao qual possamos ter a salvação. É o nome que acima de todo nome é o nome de Jesus, Yeshua, HaMashiach. A sua palavra, ele fala, meditai, pois, João 5:39, meditai, pois, nas escrituras sagradas, pois elas que testificam de mim, porém ter nelas palavras de vida eterna. Paulo, quando ele instruiu Timóteo, ele falou, Timóteo, 2 Timóteo 2,15, esse versículo, quando eu comecei a estudar teologia, eu ficava repetindo ele e o pastor ficava me perguntando, o que está escrito em 2 Timóteo 2,15? Aí hoje eu falo, sem problema. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, e não tem do que te envergonhar. Então, o que ele falou? Procura apresentar-te a Deus aprovado, com a vida digna, vida reta, que maneja bem a palavra da verdade, a Bíblia sagrada, tem conhecimento dela e sabe usar, e que não tenha do que se envergonhar, vida digna, conduta. Então, meu jovem, quando você busca na palavra, você busca em Deus, o diabo não te engana. O próprio Jesus, quando ele foi tentado, o diabo não veio jogando conversa fora, ele sabia, ele foi usando textos da Bíblia, ele usou Deuteronômio, ele usou o livro de Salmos, você vai pesquisar tudo que ele falou está na Bíblia. Ele falou, transforma pedra em pão, você vai ver, está lá em Deuteronômio. Ele pegou e falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lança-te daqui abaixo, está escrito, Salmo 91, que dará ordem a seus anjos para que meu pé não tropece em pedra. Jesus, mas também está escrito lá em Deuteronômio, não tentarás ser o teu Deus. Quer dizer, tudo o diabo usou. Por último, se você se prostrar me adorar, vou te dar os reinos deste mundo para você. Jesus não falou que é um mentiroso, porque nesse caso o diabo não mentiu, porque com a queda do homem, o reino foi dado ao homem. O homem perdeu Jesus para restaurar e ficou por causa do pecado de Satanás. Os estudiosos dizem que quando o Satanás falou isso para ele, foi vindo flashes dos reinos do mundo, foi passando naquele momento. Já foi tipo mostrando para ele o poder e a glória daqueles reinos. Ele foi vendo tipo como lápis sabe de memória. Aí Jesus falou assim, mas também está escrito, no Deuteronômio, somente o Senhor teu Deus servirás, e somente ele adorarás. Aí o diabo não aguentou a pressão e vazou. Jesus não ganhou ele com salto mortal, não ganhou ele com foguinho nas pernas, não ganhou ele com o poder da palavra. A parte mais engraçada, a parte mais emocionante, né, dessa mensagem, que é através da perseverança de Jesus Cristo, na palavra de Deus, sendo fiel ao seu Pai, no finalzinho, o que aconteceu? Quase saiu a batalha. O que aconteceu no finalzinho? Os anjos vieram servir ele, né? Então é o que acontece conosco também. Ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida. A vitória não está no começo nem no meio, ele está no final. Se você for até o fim, é por isso que tem que ter. O finzinho vem a bênção completa, não é pela metade, a bênção é completa. Os próprios anjos vêm ali para dar a bênção do Senhor na nossa vida. É verdade, cara. Varão, dá para ver que você terminou já a mensagem, né?
que Deus colocou no teu coração, que Deus mandou você falar, nos ensinar nessa noite de terça-feira. Eu prometi à mulher também, as crianças, que ia levar a gente para tomar um sorvete, e aqui tá calor pra caramba. Aí eu falei, depois da live, a gente vai lá tomar um sorvete. Ela já pode tomar banho? Já tá até tomando banho já. Aí eu falei, mas, pô, foi uma live show de bola, como sempre, né? Toda vez as lives que a gente faz é uma live muito importante, por mais que a gente não vê pessoas assistindo online ali quando a gente está ao vivo, por mais que a gente não vê aquela curtida ali de 6 mil, de 10 mil, como uns vídeos que eu comecei a botar ali no início ali do canal ali, quando eu comecei, falando, degrinindo, né, a imagem dos outros servos de Deus, mas o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para mim poder parar com isso, quando eu estava ali vindo com aqueles vídeos, degrinindo o que ele estava fazendo de errado, e eu ali martelando em cima daquilo ali, a visualização, as curtidas era fora do normal. Pode ver, tem vídeo lá que tem 10 mil visualização, tem outros ali que eu acho que está com 12 mil, por aí assim. Mas quando eu comecei falando, trazendo mesmo a palavra de Deus, conteúdo, aquilo que vai tirar a pessoa do pecado, aquilo que vai edificar a vida espiritual das pessoas, a gente vê que as pessoas não gostam muito, né? A gente vai parar para poder observar que eles não gostam muito disso aí, não. Eles gostam gosta de fofoca, gosta de intriga, mas a gente está fazendo o que o Espírito Santo de Deus mandou e o que Jesus Cristo nos ordenou a fazer, que é pregar a palavra dele, anunciar o evangelho a toda criatura. Então, a nossa parte a gente está fazendo, graças a Deus, por mais que não tenha muita visualização, mas a gente sempre vê que sempre vai um lá, clica lá, dá uma olhada, a gente vai vendo que sempre está alguém ali, está indo assistir. Uma hora a gente vai conseguir chegar, esses vídeos vai chegar no mundo todo aí, e as pessoas vão começar a gostar do nosso conteúdo, e vai começar a vir nos apoiando aí, e talvez até pedindo para a gente poder abordar outros assuntos aí que eles queiram estar assistindo. Uma hora eu tenho fé que o Espírito Santo de Deus vai estar tocando no coração desse povo. André, eu fico feliz, eu entendo o que você está falando, mas o importante é que nós estamos divulgando a palavra como ela é, sem tirar nem pôr, sem inventar, sem firula, como diz aí na linguagem atual, não está tendo muito engajamento, mas aqui não, mas no céu os anjos com certeza estão felizes, Deus está feliz, porque do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Verdade. Mateus 16, 26. Do que adianta? O que dará um homem? Do que adianta? Ter um monte de like, ganhar dinheiro através da internet, ter melhores carros, melhores casas, e quando partir dessa aqui, já era. Aí, do outro lado, o valor daquilo não é pesado lá. Quer dizer, o carro, a casa lá não tem como moeda de troca. É como o rico e o Lázaro, o mendigo. O rico era rico aqui, mas ficou pobre lá. E pobre mesmo. Mas o pobre ficou rico do outro lado. Quer dizer, lá é eterno. Então, meu jovem, eu acredito que o que nós estamos fazendo repercute no céu, afeta o inferno, com certeza, porque, assim, não está como você falou, mas as pessoas que eu compartilho o vídeo, quando você manda para mim, têm elogiado muito, pessoas do meu trabalho, conhecidos, igual você viu, esse rapaz que eu trabalhei com ele, é conhecido meu. Então, assim, muitas pessoas estão sendo atingidas e têm, no meu caso, entrado em contato comigo, eu mando no WhatsApp, eu mando no Facebook, e você fala, nossa, Deus me tocou, falou comigo, recebi um toque, recebi uma cura. Então, assim, é esse que é o meu objetivo. Eu estou que nem Pedro e João. Nós estamos que nem Pedro e João. Não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós damos. Levanta e anda em nome de Jesus. Se a pessoa tiver coxa das pernas espirituais, ela levanta. E se tiver física, levanta também, porque Deus é maior. Então, a minha felicidade é saber que o reino de Deus está sendo pregado. E o que estava no meu coração, está para falar, é um versículo bíblico que veio assim, capítulo 22, 12 do Apocalipse. Eis que cedo venho,
e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Você vai receber o teu, e eu vou receber o meu. Isso aí é garantido. Glória a Deus. Amém. Eu quero te agradecer, Ivan, mais uma vez, por você ter atendido esse chamado aí, e deixa o Espírito Santo de Deus tocar no teu coração aí, te dar um tema aí para a gente poder estar abordando aí. Qualquer coisa é só pegar, me chamar no zap lá para a gente poder estar falando. Valeu, Vorão? Fica na paz aí. Com Deus, Henrique. Tudo de bom. Amém. Boa noite. Boa noite.